Entender o mercado do turismo vai ajudar o Geoparque Uberaba a se consolidar dentro do mercado do turismo, pois existem várias práticas de mercado que já funcionam. E é para isso que eu estou aqui hoje. Meu nome é Isabela Ritt, eu sou consultora da Contentur, parceira do Sebrae Minas e editora-chefe do portal Uai Turismo. E eu te convido a participar dessa capacitação com a gente sobre o mercado do turismo. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre o mercado do turismo, como que ele funciona, quais que são as principais negociações, né? Então, a primeira coisa que é importante de entender, se você entende como que o mercado funciona, o setor como um todo vai funcionar, porque o turismo, ele é uma atividade sistêmica, tá? Então, um depende do outro, eles são interdependentes. Então, a primeira coisa que é importante de entender é que quando um turista opta em ir para um destino turístico, ele está escolhendo ali os hotéis, os restaurantes, os atrativos, todos esses setores, eles precisam de conversar entre si de uma maneira sistêmica, de uma maneira mais harmônica, né? Então, no nosso programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona a hotelaria, como que funciona o agenciamento, que é basicamente a intermediação em viagens e é o que possibilita a escala, né? A gente vai falar também de internet, como que funciona esse agenciamento dentro do ambiente de internet. A gente vai falar também sobre transportes. É importante a gente entender a importância da conectividade e dos acessos, sejam eles aéreos ou não. A gente vai falar também sobre as feiras de turismo, como que é importante participar e qual que é a estratégia de participação em feiras. E no final tem um bônus ainda para vocês, então eu te convido a ficar com a gente aqui até o final para entender mais sobre como que o mercado do turismo funciona e como que isso pode ser bom e pode alavancar o seu negócio. Tudo bem? Bom, então a gente vai começar um pouquinho falando sobre a hotelaria. A gente vai abordar esses 4 pontos aí, tá? A gente vai falar sobre porte em hotelaria, o que que é porte e por que que ele interfere na gestão do destino, sobre modelo de negócio em hotelaria, né? Sobre nichos de mercado dentro do setor da hotelaria e sobre a operação diária, o que que é importante para o hóspede ali e para o bom funcionamento de um hotel, ok? Então, vamos passar agora para a parte de hotelaria. Bom, primeira coisa que a gente vai falar sobre hotelaria é sobre o porte, tá? O que é o porte em hotelaria? É o tamanho do hotel. Se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, né? E o porte, ele vai ter necessariamente a ver com as unidades habitacionais, né? As unidades habitacionais, elas são os apartamentos ou os quartos. Na terminologia técnica de hotelaria, a gente costuma falar em UHs ou unidades habitacionais. As unidades habitacionais, elas vão ser o principal ali centro de custo dentro da hotelaria. A gente fala em hotelaria que a hotelaria é um produto perecível, né? Muito perecível. Por quê? Porque aquela data, se ela não foi ocupada, se a sua unidade habitacional não foi ocupada, ela nunca mais vai acontecer, ela se perdeu, tá? Então, hoje, por exemplo, se hoje é uma segunda-feira, dia X de 2024, se a sua unidade habitacional ela não foi ocupada neste dia de hoje, nunca mais vai haver uma segunda-feira num dia X de 2024. Então, essa diária está perdida. Por isso que a gente fala que a hotelaria ela é perecível. E um apartamento, uma unidade habitacional, se ela não está, ainda que ela não esteja ocupada, ela gera um determinado custo ali para o meio de hospedagem. Claro que um custo muito menor do que se aquela unidade foi ocupada, mas ela ainda gera o custo e ela ficou parada, né? E o porte, ele vai falar muito sobre isso, né? Ele vai direcionar toda a gestão daquele meio de hospedagem, seja
pequeno, né? Então a gente tem aí pousadas principalmente, até cabanas, né? Que a gente sabe que está utilizando muito, está usando muito, o mercado tem demandado muito por cabanas que são individuais, né? Às vezes vai um casal ou uma família só. E o pequeno porte ele vai ter ali 6, 10, 12, 20 unidades habitacionais, mas todo um sistema precisa de funcionar para que esse porte pequeno seja atendido com excelência, né? Normalmente os hotéis de pequeno porte, eles são hotéis independentes, que a gente vai falar um pouquinho sobre hotelaria independente daqui a pouquinho, e ele vai direcionar um serviço, às vezes, mais exclusivo, mais diferenciada, mais voltada ali para o seu hóspede, tá? O médio porte, ele vai seguir a mesma sequência, vai ser um hotel com unidades habitacionais também, que vão direcionar a gestão desse meio de hospedagem. Aí a gente está falando ali de 50, 60, 80, 90 unidades habitacionais, e aí a gente vai ter o de grande porte, que a gente está falando de mais de 300, 400 unidades habitacionais, tá? Junto a isso, o porte do hotel ainda vai ser determinado pela quantidade, se ele tem ou não restaurante, a quantidade de restaurantes que esse meio de hospedagem possui. A gente vai falar também, a gente vai, né, vai interferir também com relação ao porte, se existe espaço para eventos, se existe área de recreação, se isso demanda outro tipo de mão de obra, se vai ter spa, ou seja, o tamanho do hotel, ele vai falar muito sobre como que a gestão precisa ser realizada, né? Como que a operação diária e, claro, obviamente, vai interferir diretamente nos custos. O ideal é que o hotel consiga oferecer o melhor custo-benefício, tanto para o hóspede quanto para a sua própria gestão. Reduzir custo sem comprometer a qualidade, ok? E aí, antes de pensar em construir o hotel, é a fase de desenvolvimento que se fala, né? Nessa fase de desenvolvimento, antes de subir ou de começar a gestão de um hotel, é importante entender, perceber, definir qual que vai ser o modelo de negócio desse meio de hospedagem, tá? Então, eu vou falar dos 3 principais, e aí a gente vai detalhar um pouquinho sobre esses modelos de negócio. Então, a gente tem 3 tipos aí nessa nossa capacitação, que é o hotel independente, o hotel de rede e a mais recente aqui no Brasil, que é a multipropriedade, tá? O que é um hotel independente, né? Um hotel independente é um hotel onde o próprio proprietário, ou ele contratou uma incorporadora ou não, mas o dono daquele terreno, o dono daquela construção, ele vai fazer a gestão desse hotel sem ter vínculo com nenhuma bandeira, tá? Então, é uma gestão mais independente, ela é muito comum em cidades menores, tá? Cidades de pequeno e médio porte aí, elas trabalham muito com a hotelaria independente. O cenário vem mudando um pouquinho, que a gente percebe que as capitais já não são apenas, né? Já não são apenas as capitais, os grandes centros econômicos, e isso vai interferir diretamente na gestão hoteleira, porque quando se fala em hotelaria, o mais importante vai ser a localização, ok? Então, se as grandes redes enxergam uma boa oportunidade de uma localização, ainda que seja numa cidade menor, isso daí vai virar uma oportunidade de negócio. E é agora que a gente começa a falar das redes hoteleiras. O que são as redes hoteleiras? A gente também tem hotelaria de rede de diversos portes, né? Então, a gente tem pequenas, médias e grandes redes. E o que são as redes hoteleiras ou as cadeias hoteleiras? São aquelas empresas que são responsáveis por administrar um complexo de hotéis, né? Então, vários hotéis, e aí ele vai ser delimitado regionalmente, ou dentro de um estado, ou dentro de um país, ou mundo afora, tá? Essa bandeira, ela vai determinar
quais são os padrões da hotelaria, né? Daquele meio de hospedagem. Então, eu vou dar um exemplo que vai facilitar para vocês o entendimento do que é a hotelaria de rede, ok? A hotelaria de rede, a gente vai falar, por exemplo, da Rede Accor. Vocês devem ter já conhecimento, né? O que é a Rede Accor? A Rede Accor é uma das maiores redes de hotelaria que a gente tem no mundo. É uma rede francesa que administra algumas bandeiras. Ou seja, você não vai ver aí pela rua um hotel com uma placa Accor. Você vai ver um hotel com uma placa Ibis, vai ser um Mercury, vai ser um Novotel, tá? E aí a gente vai ter dentro dessas bandeiras, dentro da rede Accor, segmentos que vão falar que tipo de padrão aquele hotel oferece. Então, a gente já sabe que se a gente ficar num Ibis, por exemplo, né? A gente sabe que a gente está ficando num hotel de categoria econômica. O que significa um hotel de categoria econômica? Um espaço menor, né? O quarto é menor, às vezes não tem café da manhã. Então, todo o custo daquela hotelaria, daquele meio de hospedagem, ele vai ser reduzido e vai possibilitar um valor de diária mais econômico. Aí a gente tem o que são chamados de mid-scale, né? O que é a hotelaria mid-scale? A hotelaria mid-scale vai ser aquela que ela vai estar entre o econômico e uma categoria acima e vai oferecer um serviço um pouco mais personalizado, ela vai oferecer um quarto um pouco maior, e aí a gente vai subindo de categorias, né? Então, a gente vai ter o econômico, vai ter o mid-scale, vai ter o upper mid-scale, que aí vai ficar entre o mid-scale e o luxo, vai ter a hotelaria de luxo, e aí vai ter a hotelaria super exclusiva. Dentro da própria Accor, a gente encontra todas essas bandeiras. Por que é importante definir o seu modelo de negócio antes da operação hoteleira? Ou seja, ou antes da construção, se for um prédio que vai ser construído, né, desde o chão, ou se vai ser um prédio que vai começar a ser administrado por uma administradora, por uma rede hoteleira. Porque é nesse momento que vão ser definidos quais os tipos de hóspedes, qual é o seu público-alvo para ocupar aquele meio de hospedagem. E isso vai interferir diretamente nos custos e lá na frente na sua prospecção comercial, nas suas estratégias de marketing, tá? A rede, ela normalmente, ela propõe, então, já esses padrões. Então, se você construir um hotel do chão e ele não tiver com a estrutura adequada, ou vai ser necessário fazer intervenções depois nessa obra, ou vai ser necessário construir do chão, né? Então, é um custo que pode ser evitado se no momento do desenvolvimento você já tiver esse tipo de percepção. Ok? E por último, a gente tem a multipropriedade. O que é a multipropriedade? Ela é um modelo de negócio onde várias pessoas são donas de apenas uma unidade habitacional durante um determinado recorte de tempo, durante um período de tempo. Esse é um modelo que é muito comum nos Estados Unidos. A lei foi aprovada no Brasil em 2018, então é recente para a gente esse modelo de negócio dentro da hotelaria. E basicamente são hotéis normalmente que são maiores, né? Ele é voltado para um público, né? Quem que é o público-alvo que ocupa esse tipo de empreendimento? É um público que viaja regularmente, né? Tem as férias planejadas, gosta de ir para um mesmo destino, ainda que ele possa optar, dependendo do modelo de gestão, de outros hotéis no portfólio de uma administradora, e você vai ser dono daquela unidade durante um período do ano. Então, por exemplo, você pode ter um meio de hospedagem onde você vai ser dono de uma unidade habitacional durante 2 semanas e 1 ano, ok? Então, a gente tem ali, uma mesma unidade habitacional
podendo ter mais de 30 donos, mais de 40 donos. Se a pessoa não estiver utilizando nesse período, aí ela pode sublocar. Isso não é só percebido, isso só não pode ser percebido como um investimento financeiro. Tem que ser percebido pelo comprador, né, pelo proprietário, como um modelo de investimento de lazer, na qualidade de vida, ok? Isso daí, mesmo sendo dono de uma pequena fração, ele vai dispor de uma gestão, né? Porque vai ter uma administradora que vai gerir esse empreendimento hoteleiro e ele vai apenas comprar a cota dele, comprar a unidade dele e pagar um condomínio ali ao longo do ano. Esse é um modelo que tem crescido bastante no Brasil e é importante também que seja definido já no momento do desenvolvimento hoteleiro, porque isso vai facilitar muito a gestão lá na frente, sempre pensando em modelo custo-benefício, ok? E aí, ainda em hotelaria, é importante a gente perceber quais são os nichos, né? Onde que a gente vai buscar um público adequado para aquele empreendimento que foi construído, que foi pensado e que é gerido para aquele determinado público. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês consigam entender a importância de segmentar o seu público, né? As pessoas hoje, principalmente no período pós-pandêmico, elas optam muito pela experiência que elas vão ter ali. A gente fala isso tanto para a experiência do hóspede, no caso da hotelaria, do passageiro, no caso da companhia aérea, né? Então, desde o momento da reserva até o momento do check-out, qual foi a experiência daquele hóspede e também das experiências turísticas que a gente vai falar na próxima capacitação. Não deixe de assistir também a capacitação sobre experiências turísticas. Mas falando na hotelaria, vamos falar um pouquinho sobre esses nichos aí, quais são os perfis de público que a gente tem. Então, a gente tem o nicho econômico. Quem que é o hóspede do hotel econômico? Normalmente é o hóspede ou o executivo, né, que está fazendo um bate-volta, que vai optar por um hotel que tenha que seja mais rápido, que ele não precisa de tantos serviços incluídos na diária dele, ou realmente aquele público que está querendo economizar para aproveitar melhor o destino onde ele está. Então, vamos supor que a pessoa está em Uberaba e aí ela vai fazendo o planejamento dela. Eu vou para Peirópolis, eu quero aproveitar da gastronomia, eu quero conhecer a oferta de Uberaba, eu vou ficar pouco no hotel, eu não preciso de tanta estrutura de serviços dentro da minha hospedagem, eu prefiro gastar mais no destino do que na hotelaria. Então, é para esse público. Tem público melhor ou público pior? Não existe isso. Existe perfil e existe negócio voltado para aquele perfil de público, né? Então, por isso que o planejamento e a estratégia dentro da hotelaria é muito importante. Não existe melhor. O público de luxo é melhor do que o público econômico. Não necessariamente, tá bom? A gente tem também o nicho dos resorts. Quem que é o resort? É aquele público que está indo para um empreendimento para basicamente não sair de lá. Ele não se interessa tanto por conhecer o destino. Ele quer desfrutar de lazer, de piscinas, de spa, de um quarto maior para descansar, de uma recreação, de monitor. Normalmente são famílias que viajam para os resorts. Há um tempo atrás, antigamente, a gente tinha os resorts mais instalados dentro de praias, né? De destinos de praias, de sol e praia. Hoje não. Hoje qualquer destino possui um resort, mas claro, se a gente está falando de um destino que quer se posicionar, como por exemplo é o caso de Uberaba, o Geoparque, ele traz esse insumo, ele traz esse argumento, por exemplo, para a atração de resorts que tenham a temática do Geoparque. E aí os resorts que se instalarem no município de Uberaba, por exemplo, eles podem sim criar uma conexão com o destino, mas é muito importante entender que o público de resort, ele opta por ficar mais tempo dentro do meio de hospedagem, ok? A gente tem também
os hotéis boutique, né? Os hotéis boutique já são voltados para um público que é mais seletivo, para um público que busca mais luxo e personalização. Então, são hotéis com menos unidades habitacionais, mas que vão oferecer uma experiência diferenciada. E a experiência ela vai tanto na estrutura, nos pratos que vão ser servidos no restaurante, no enxoval, na decoração do quarto, na iluminação. Isso tudo vai contar que ele é um hotel boutique. Normalmente a gente tem hotéis boutique que são hotéis design, né? O que são hotéis design? Que tem uma arquitetura diferenciada, que tem grandes arquitetos ou grandes decoradores que assinam ou a estrutura toda ou uma parte da estrutura desse hotel boutique. E ele vai ter um serviço muito mais personalizado, muito mais diferenciado, muito mais voltado para o hóspede, ok? A gente tem os lifestyle, né? O que é o nicho lifestyle? É aquele meio de hospedagem que busca um hóspede que ele é um pouco boutique, ou seja, ele não abre mão do serviço, mas ele é mais descolado, é um público mais jovem, sabe? Que tem esse perfil, às vezes, de ter um meio de hospedagem que converse com o destino. Então, esse tipo de hotelaria, tanto a boutique quanto o lifestyle, ele vai ter esse perfil de incorporar o destino dentro daquele meio de hospedagem, criando uma conexão com o território. É um modelo que pode ser muito interessante para um destino que já é tematizado, como é o caso do Geoparque, ok? Ainda na hotelaria, a gente tem o dia a dia, a operação, né? Então, assim, quem é da hotelaria, eu não vou falar muita novidade, mas por que é importante que todo o setor do turismo, da cadeia produtiva, participe dessa capacitação e entenda o turismo dentro do Geoparque Uberaba. Porque, como eu falei no início, o turismo ele é uma atividade sistêmica. É claro que a gente não vai ter saindo aqui nenhum especialista em hotelaria, em agenciamento, não é esse o objetivo. O objetivo é que todos os setores do turismo, público, privado e terceiro setor, entenda e internalize que o turismo conversa entre si. E para o empreendedor que está atuando no turismo, é muito importante que ele entenda como é que funciona o outro, porque o outro ou vai ser fornecedor ou vai ser cliente, porque eles conversam entre si. Então, eu não tenho um hotel, mas eu tenho uma agência de viagens. É importante que eu entenda como é que a hotelaria funciona na hora de negociar com esse segmento. É importante que eu entenda como é que a companhia aérea funciona, porque eu vou ter mais desenvoltura para conversar com o meu hóspede, vai ser mais fácil de negociar, vai ser mais fácil de trabalhar a precificação, vai ser mais fácil de construir um tarifário. Ok? Então, a gente tem aí, dentro da operação hoteleira, realmente o dia a dia de funcionamento do hotel. Seja um hotel de pequeno, médio ou grande porte, seja um hotel independente, de rede ou multipropriedade. A operação diária, ela não vai mudar tanto no momento que ela acontece. Ela vai ser impactada por essas decisões prévias no momento de desenvolvimento daquele empreendimento hoteleiro. Então, a cabeça ali da operação hoteleira é o gerente geral, né? Então, o gerente geral é que vai fazer aquela sinfonia tocar de uma maneira harmônica dentro de um determinado meio de hospedagem, ok? A gerência geral, quando ela é uma hotelaria de rede, ela vai estar sempre em contato com a administradora de rede para que os padrões sejam sempre cumpridos, ou se for hotelaria independente, ela vai estar sempre em contato ali com o proprietário ou com os proprietários investidores, né? A gente também tem os investidores aí que investem em redes ou em hotelaria independente, que precisam de entender o resultado desse negócio, e a operação é muito importante nesse aspecto, ok? Então, a gerência geral, ela vai ser responsável por fazer
funcionar a administração, o departamento comercial e o marketing, a governança, a recepção, as reservas, o AIB, que são os alimentos e bebidas, né? A gente vai ter aí, às vezes, minimamente um serviço de café da manhã ou de snacks, a manutenção do hotel, né? E os eventos, e a gente vai falar um pouquinho aí agora sobre cada um deles, né? Dentro da administração de um hotel, a gente vai ter aí os responsáveis pelos recursos humanos. Então, é importante a gente sempre relembrar, sempre reforçar que, por mais tecnologia que a gente tenha, o turismo é um setor feito por pessoas, é um setor humano, ele depende das pessoas. A tecnologia, ela vem muito para facilitar o dia a dia, mas o contato humano, ele é sempre muito importante. Então, é dentro da administração que vai ficar ali os recursos humanos, que vai trabalhar toda a gestão de pessoas dentro de um determinado empreendimento hoteleiro. É na administração também que fica a controladoria, os responsáveis e o responsável pelo setor financeiro, por equilibrar essa balança aí de despesas, de receitas, de custos, de resultados, ok? A gente tem o setor comercial, que está vinculado normalmente ao marketing. O marketing é aquele setor que vai ajudar a promover o empreendimento hoteleiro. Então, é importante que os marketings, os setores de marketing da hotelaria, estejam conversando com o destino, né? Que entendam o que aquele destino tem para oferecer para incorporar aquele destino dentro da sua estratégia de marketing e reter o hóspede mais dias dentro do hotel, porque afinal de contas, o que a gente quer é gerar mais diárias, é gerar uma ocupação alta, é gerar movimentação econômica dentro do destino, ok? E toda essa estratégia de marketing, o objetivo dela é se transformar em vendas. E aí vai ser nas vendas, né, no comercial, que precisa de haver realmente uma administração e uma prospecção de clientes para garantir uma alta taxa de ocupação. E aí o comercial, ele vai ser responsável em distribuir esse hotel dentro das plataformas digitais, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre elas. O comercial vai ser responsável por gerir essas unidades habitacionais, por distribuir essas unidades habitacionais em uma linha do tempo. Ela vai ser responsável por fazer o contato com as operadoras, com os agentes de viagem, até mesmo com os receptivos locais, para garantir que se tenha coisas para fazer no destino, mas que garanta também que haja a ocupação hoteleira. Para isso é importante ter um tarifário consistente, entender como funciona a construção de tarifas dentro da hotelaria, né? Então é importante que o hoteleiro ele tenha ali, né? E vai ser o comercial que vai construir isso, um tarifário balcão, né? O que é o tarifário balcão? É aquela tarifa que a gente vê normalmente colada ali na recepção do hotel, e aquela tarifa é a tarifa mais cheia, ou seja, todas as outras tarifas, elas vão ser trabalhadas em cima dessa tarifa balcão, que é a tarifa mais alta que existe. E aí a gente vai ter outras formas de construir tarifas. Então, a gente vai ter aí, construído pelo setor comercial, a tarifa NET, né? O que é a tarifa NET? Tarifa NET é aquela tarifa mais seca, livre de comissão, não quer dizer que ela não tenha o lucro inserido ali. A tarifa NET, ela vai ter os custos incluídos ali e o lucro do hotel. E vai ser disponibilizada, normalmente, para quem vende em escala maior, normalmente para a operadora de turismo, que a gente vai falar no próximo setor do turismo. Continua aqui com a gente para entender também de agenciamento e intermediação de viagens, ok? Então, a gente vai ter a tarifa balcão, a tarifa NET, a tarifa comissionada. O que é a tarifa comissionada? A tarifa comissionada é aquela tarifa onde o agente de viagens
vendeu aquela unidade habitacional, né, lá na agência de viagens e vai ser comissionado por ela, vai ser comissionado por essa venda, ok? A gente tem também as tarifas acordo. Então, vamos supor que o seu meio de hospedagem aí tem uma determinada empresa X que ele garante para você aí 10, 15, 20, 30 diárias em um mês, né? Dentro do corpo de funcionário dele. Então, ele vai ter uma tarifa diferenciada. Do mesmo jeito que funciona para produto, funciona para serviço também. Quem vende mais tem um custo unitário menor, ok? Então, essas aí são as principais tarifas dentro da hotelaria. E, claro, hoje a hotelaria tem trabalhado muito com a flutuação, ou seja, a regrinha de mercado aí, oferta e demanda. Se for alta temporada, você tem uma demanda muito grande, o preço sobe. Se você está em baixa temporada e a sua oferta está maior do que a sua demanda, você joga a sua diária para baixo para garantir uma maior ocupação, para que o seu hotel fique mais atrativo para os seus hóspedes, ok? E o comercial ele vai ser responsável por isso, sempre trabalhando em conjunto com o departamento de reservas, com a recepção e principalmente com a gerência geral. O comercial precisa de saber todo o dia a dia, todas as estratégias que são pensadas em nível de rede, às vezes, em um nível territorial, para conseguir adequar as tarifas, para adequar a estratégia comercial ao empreendimento, sempre buscando uma maior ocupação hoteleira, tá? A governança do hotel vai ser responsável pela limpeza, pela arrumação, por manter o hotel dentro dos padrões, os amenities sempre nos lugares certinhos dentro do banheiro, um enxoval de boa qualidade, realizar um inventário desse enxoval, qual que vai ser o período de troca, como é que vai funcionar a limpeza, se a lavanderia é terceirizada ou não. Então, isso, as camareiras, a governanta é responsável pela gestão das camareiras. Então, tudo isso vai ficar sob responsabilidade do Departamento de Governança, que também é muito importante dentro da hotelaria, porque é a governança que vai disponibilizar a velha cama confortável e o chuveiro quentinho, que é isso que, na verdade, é a base da hotelaria, que é se hospedar de uma maneira prazerosa, ok? A gente vai ter a recepção. A recepção, ela é o primeiro ponto de contato do hóspede quando ele entra em um hotel. Então, é na recepção que ele precisa ser recebido com muito sorriso. É na recepção que, muitas vezes, esse hóspede vai ter o primeiro contato com o destino. Então, essa recepção, ela precisa de ser simpática, ela precisa de falar, ela é a cara do destino. Então, o seu recepcionista, ele precisa de também entender sobre qual destino que ele está inserido. E quando a gente fala de um destino como o Geoparque Uberaba, isso é muito importante. Quem está, que a gente fala no fronte de atendimento, né? Quem está no fronte de atendimento? Os recepcionistas, os garçons, o pessoal que trabalha em centro de informação ao turismo, mas principalmente o recepcionista do hotel, ele precisa entender, ele precisa ser treinado para esse destino. Ele precisa entender parte do que aquele hotel que ele trabalha faz parte. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente se hospeda num hotel, é na recepção que a gente vai perguntar onde que tem um restaurante para comer, o que que tem para fazer, se ter determinado atrativo está aberto ou está fechado, ou está funcionando, se aquele dia é o dia de funcionamento. Então, o recepcionista, além de ser responsável por fazer o check-in, por fazer o check-out, por encaminhar aquele hóspede para uma unidade habitacional, ele também é responsável por dar informações sobre o funcionamento do hotel e sobre o funcionamento do destino, ok? Isso é muito importante. Não adianta o recepcionista entender só sobre o hotel que ele trabalha, né? Então, isso aí vai ser o diferencial. O recepcionista, às vezes, ele pode não se sentir obrigado a isso, ele pode ser que ele entenda que ele trabalha só para um hotel,
mas como eu falei, eu vou reforçar várias vezes, um meio de hospedagem, o turismo todo, ele trabalha de maneira sistêmica. Então, não adianta só o dono do hotel, o gerente geral, o comercial entender isso, que quem vai ter o contato ali no dia a dia com o turista não souber o que está acontecendo na cidade, não entender o que é o Geoparque Uberaba. Então, isso é muito importante. E aí eu vou indicar também que vocês que estão assistindo, sejam vocês gestores ou sejam vocês que estão no dia a dia operacional de um empreendimento hoteleiro ou de qualquer empreendimento do turismo, que também assistam ao seminário sobre o Geoparque Uberaba, onde a gente vai conversar aí com as lideranças de Uberaba, explicando o que é o Geoparque, o que se tem para fazer dentro dessa área aí e dos gigantes de Uberaba. Então, não deixe de participar e de assistir a todos os conteúdos que a gente está produzindo, que é essa capacitação em mercado do turismo, como que funciona o mercado, a capacitação sobre desenvolvimento de experiências turísticas e o seminário que é o Geoparque Uberaba, para que você e todos os seus colaboradores e todo o trade do turismo de Uberaba entenda de fato o Geoparque Uberaba como um produto turístico a ser consumido aí pelos turistas mundo afora, aí para isso que a gente está trabalhando, ok? Então a recepção ela é realmente o coração do hotel, o seu recepcionista precisa saber falar sobre o hotel, sobre o empreendimento e sobre o destino. E a recepção vai estar sempre em contato também com o departamento de reservas. Muitas vezes, né, principalmente na hotelaria pequena, às vezes o próprio recepcionista é quem vai fazer as reservas, né? Isso a gente sabe que acontece muito, não tem problema nenhum, mas na cabeça dele precisa de ser setores diferentes. A reserva é o primeiro contato, às vezes, ou via telefone, ou via e-mail, ou via WhatsApp, né? Então, é o primeiro contato não físico, se você não está fazendo aquela venda via uma plataforma online, ok? E aí você vai entender como cliente, tanto o cliente final, quanto uma agência de viagens, por exemplo, que está fazendo uma reserva no seu meio de hospedagem. Setor de A e B, alimentos e bebidas, ele é importante em qualquer hotel, mas em Minas Gerais acaba sendo mais importante, porque a gente é o estado da gastronomia, a gente tem a comida uma das mais gostosas do mundo. Então, o café da manhã mineiro, ele é conhecido e reconhecido como um dos melhores cafés da manhã, né, que a gente tem, tanto no Brasil, eu acho que até a gente pode falar no mundo também. Então, o setor de alimentos e bebidas, ele precisa de ter um gerente ali que vai fazer a gestão daquela cozinha, a gestão dos horários, a gestão do serviço de quarto. Então, se o seu hotel é um hotel que não é econômico, que vai ser um hotel boutique, que vai ser, às vezes, um hotel executivo, um mid-scale, um upper mid-scale, igual a gente falou aí atrás, é importante que o seu hotel tenha um serviço de quarto ali para servir um omelete, para servir um misto quente. Esse cardápio precisa ser organizado, precisa de ser disponibilizado, e a operação da cozinha também. Claro que se o seu meio de hospedagem conseguir ter um mimo, né, que converse com o destino, seja na parte do mise en place, ou seja, na parte do cardápio, isso também agrega bastante o valor, acho que vale a pena pensar nisso. A manutenção, né? Então, um hotel, ele é uma segunda casa, né? O hóspede, ele vai para uma segunda casa, e aí ele demanda toda uma manutenção, chuveiro que estraga, jardins, tudo isso fica sob responsabilidade da manutenção do meio de hospedagem, para que ele sempre tenha uma cara de bem cuidado, que ele não tenha cara de mal cuidado, que não tenha cara de velho, de esquecido, de abandonado. A gente sabe que a manutenção é um custo alto dentro da hotelaria, porque é uma rotatividade de pessoas muito grande que passam por ali. Então, é uma segunda casa, mas não funciona como uma casa, funciona como uma empresa, e a manutenção precisa pensar nisso. E a gente tem também o setor de eventos em alguns hotéis, né? Ou eventos de menor porte, pequenas salas de reunião,
ou eventos de maior porte, que conseguem receber aí convenções e congressos de empresas maiores, e aí a gente precisa também de ter um coordenador que vai fazer uma conexão com o setor de reservas, com o comercial, e, claro, com o marketing do hotel, voltado para uma segmentação mais específica. Então, o hotel ele pode ter, por exemplo, uma segmentação que vai buscar eventos sociais ou uma segmentação que vai buscar eventos corporativos ou ambos. Isso também precisa ser pensado lá no desenvolvimento para que a operação ocorra da melhor forma. Então, vocês estão vendo quão grande é a importância do projeto hoteleiro, da parte do momento ali do desenvolvimento, na hora de se planejar. Claro que um hotel já em funcionamento também precisa se adequar, mas se você pensa isso aí lá atrás, lá no momento do desenvolvimento, a sua vida fica muito facilitada na hora de fazer a gestão com custos muito mais fáceis de ser gerenciáveis. Se o hotel já está rodando, é importante parar, fazer esse planejamento, fazer esse tipo de reflexão. E se você é um cliente ou um fornecedor da hotelaria, é muito importante que você entenda como que todo esse sistema funciona, ainda que seja de uma maneira mais superficial, igual a gente está falando aqui, mas isso vai ser muito importante na hora de você fazer as suas negociações com meios de hospedagem, ok? Então, agora eu te convido a mudar de setor. A gente vai falar sobre um dos setores aí que são dos mais complexos para quem não atua com a intermediação de viagens. A gente tende a achar que a agência de viagem, né, é tudo a mesma coisa e não é, e é para isso que a gente está aqui para conversar sobre todos os profissionais e todos os modelos de empreendimentos que fazem intermediação de viagem. Então, bem-vindos aí a esse segundo modelo de empreendimento, que é o agenciamento e a internet, que também funciona hoje como uma intermediadora, tá bom? Então, aqui a gente vai falar sobre a operadora, sobre a agência de viagem, sobre o receptivo turístico, sobre as OTAs, que você vai entender daqui a pouquinho o que é esse termo, e sobre os guias de turismo aí, que são grandes parceiros dos receptivos turísticos, ok? Então, começando aí pela operadora de turismo. Quem que é a operadora de turismo? A operadora de turismo é uma empresa maior, tá? Ela é de médio porte para grande porte com relação à sua cobertura de território. As operadoras do Brasil, as grandes, elas ficam ali no eixo Rio-São Paulo e elas são responsáveis por negociar e por montar pacotes turísticos lá no destino, ok? Então, é importante que o destino Geoparque Uberaba tenha contato com essas grandes operadoras para que elas tenham interesse em operar nesse destino. O que é operar nesse destino? É montar pacotes, né? Então, vai ser a operadora que vai definir, de acordo com o pacote que ela quer montar, se ela quer qual hotel que ela vai utilizar para os hóspedes, ou quais hotéis. A operadora ela não trabalha só com um meio de hospedagem, ela trabalha com vários. Pensa sempre que a operadora é aquela que vai trabalhar no atacado, ok? Então, ela vai disponibilizar um volume grande de pacotes para a agência vender. Então, já deu spoiler, hein? Então, a operadora ela vai ser responsável por escolher quem está no portfólio de fornecedores dela, ok? Então, ela vai ser responsável por escolher os meios de hospedagem, eventualmente restaurantes, tickets para show, o receptivo local, os passeios. Quais passeios são legais de fazer? Né? É legal que Peirópolis esteja no portfólio das operadoras? É legal que o Museu da Capela esteja no portfólio das operadoras? Só que, para isso, esses locais precisam de estar estruturados e falando a língua do turismo. Então, por exemplo, se a gente acabou de falar de meio de hospedagem, né? Se o seu meio de hospedagem, se o seu hotel não tem um tarifário NET, que é o tarifário de operadora, ela não vai trabalhar com você.
ok? Por quê? Porque a operadora ela vai pegar os preços net de todo mundo, do meio de hospedagem, do atrativo, do receptivo que vai disponibilizar o transporte para ele. Ela vai pegar todos esses valores net, vai colocar ali no final um markup, né? O que é o markup? Vai ser o lucro dela, os custos que ela tem de operação, as taxas administrativas e o comissionamento que ela vai dar para a agência, né? E aí ela vai colocar isso tudo dentro de um valor fechado, né? Então, o turista, o seu hóspede, o seu passageiro, né? Que é os nomes que a gente muda de setor para setor aí, de segmento para segmento. Ele não vai saber quanto que ele está pagando no hotel, na experiência, no atrativo, no receptivo, no transfer. Ele vai pagar um valor global, ok? Por que é importante a tarifa net? Porque a operadora, como a gente falou que ela trabalha em atacado, ela precisa de ter um custo individual reduzido. É por isso que, às vezes, a gente não entende por que uma agência, às vezes, fica mais barata, ou a gente fica achando que se a gente fizer sozinho, a gente vai fazer aquele custo ser menor, a gente vai pagar mais barato se a gente é um turista, né? O que acontece? Se eu for comprar uma hospedagem, 5 diárias, para minha família em um apartamento, ela vai custar um valor X. Agora, se uma operadora garante naquele meio de hospedagem 30 diárias no mês, igual eu falei lá da corporativa, se ela vai garantir 30 diárias em um mês, por exemplo, de várias unidades habitacionais, ela vai garantir a ocupação daquele destino. Então, é justo que ela tenha um valor unitário menor, porque aí você vai fazer uma conta de volume, ela vai vender para você no volume e não o individual que acaba tendo custo mais alto. Então, basicamente, a conta que precisa ser feita é essa, e é muito importante respeitar essa regra de mercado. Por que a gente está chamando isso aqui de funcionamento de mercado, essa capacitação de funcionamento de mercado? Porque não é lei, são práticas de mercado, né? E quem trabalha dessa forma fica muito mais competitivo no setor de negócios do turismo do que quem trabalha de maneira isolada, ok? Então, é muito importante você entender o papel da operadora. A operadora vai ser quem vai ajudar a gerar escala para o Geoparque Uberaba. Ela normalmente disponibiliza, inclusive, para as agências de viagem, um sistema online onde elas podem fazer a reserva e os pacotes já estão ali pré-determinados. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel do agente de viagens no próximo slide, mas é muito importante que você entenda o papel da operadora, como negociar com a operadora, e eu trouxe aqui alguns exemplos de operadoras grandes que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente tem uma das maiores, não, a maior, que é a CVC, que inclusive está na nossa Bolsa de Valores, né? É a única operadora de turismo que tem capital aberto, ok? Aí você vai me falar assim, mas eu vejo a CVC, eu vejo a loja da CVC no shopping. Como é que a CVC é a operadora? Porque uma coisa que é importante reforçar, gente, é que a operadora, ela nunca vai ter contato com o público final. Nunca. Aliás, nunca não. Uma ressalva. Quando acontece algum problema naquele roteiro. Ok? Se existe algum problema, como ela é responsável pela contratação dos fornecedores, aí possivelmente ela vai acabar tendo contato com o público final, com o cliente final, e a gente não quer que esse contato aconteça, porque a gente não quer que existam problemas dentro do nosso destino, ok? Então, a CVC, quando você vê a CVC no shopping, você não está vendo a CVC operadora, você está vendo a CVC agência de viagens, ok? A gente tem também a FRT, a Diversa, a Flytour, a Schultz. Então, são contatos importantes para um destino estruturado trabalhar junto com uma operadora de turismo e se transformar em um destino atrativo para o mercado do turismo de larga escala. Quando a gente está falando de larga escala, a gente não necessariamente está falando de turismo de massa, ok?
A gente não está falando necessariamente daquele ônibus cheio de turista descendo na porta dos locais. Claro que o destino pode se posicionar para isso, mas a gente está falando muito mais de gerar uma ocupação constante naquele destino, naqueles atrativos, naqueles meios de alimentação, naqueles meios de hospedagem, ok? Então, a operadora turística ela vai conversar muito com o agente de viagens. O agente de viagens é o principal cliente da operadora de turismo. Por quê? Estão vendo aí na imagem de fundo uma loja, né? Essa agência de viagens ela pode ser física ou ela pode ser online, né? A gente tem aí modelos de agências de viagens online que são menores. E qual que é o grande papel da agência de viagens, do agente de viagens? É ele que vai ter contato com o turista. É ele que vai entender o que aquele turista está buscando em uma determinada viagem. Então, ele vai receber desde o turista que já sabe o que ele quer, ou seja, o turista que vai sentar na frente do agente de viagens e vai falar: eu quero ir para o Geoparque Uberaba, o que eu vou ter para fazer lá? E aí o agente de viagens vai ser importante para mapear, para conversar com esse turista, para entender o que ele quer para oferecer o melhor para ele dentro do orçamento que ele tem disponível. Então, vai ser o agente de viagens que vai ser responsável por entender se aquele turista é um turista de hotel econômico, de resort, de hotel boutique, de lifestyle, mid-scale, executivo, se for o caso. O agente de viagens ele é importante para entender qual que é o perfil daquele turista e quanto que ele está disposto a gastar. É ele que vai saber e vai mapear se aquele turista vai ser um turista que quer ir dentro de um pacote ou se ele quer um serviço mais personalizado, porque as operadoras também vão oferecer isso, um pacote que pode ser feito sob medida para um turista que busca mais exclusividade, ou se ele vai entrar dentro de um grupo previamente determinado, ou se ele vai montar um pacote exclusivo para a família dele, para um grupo de amigos, enfim, tá? Então, a agência de viagens, ela sim é a responsável por comercializar os pacotes da operadora. Então, se você entra, por exemplo, numa agência de viagens, num shopping, por exemplo, ou numa agência de rua da CVC, da Azul Viagens, é claro que ali você vai encontrar os pacotes das referidas operadoras, né? Então, se você entrar numa loja da CVC, você vai encontrar pacotes da operadora CVC. Se você entrar numa loja da Azul Viagens, você vai encontrar pacotes da operadora Azul Viagens. Mas e o que acontece se você entrar numa agência multimarcas, né? O que é uma agência multimarcas? É aquela que normalmente é construída, ela é gerida, é um empreendimento de uma pessoa que quer trabalhar, de um empreendedor que quer trabalhar com um portfólio de diversas operadoras, e aí ele vai encaminhar aquele cliente, aquele hóspede, aquele turista, dentro do portfólio que ele achar mais interessante. Então, não sei se existe esse nome de agência em Uberaba, não, tá, pessoal? Mas vamos supor que a gente tem o Uberaba Tour, tá? Dentro dessa agência aí, você vai ter pacote da CVC, vai ter pacote da FRT, vai ter pacote da Schultz, ou seja, vai ter pacote das operadoras que aquela agência optou por trabalhar, ok? Quem que são as agências que são importantes para quem está querendo vender um destino? Para vocês que estão em Uberaba, são as agências que estão nos grandes centros emissores de turistas para vocês. Então, talvez sejam as agências de Ribeirão Preto, as agências de São Paulo, as agências de Belo Horizonte. Então, por isso que é importante uma estratégia tanto de estruturação de destino, como uma estratégia de promoção, para que vocês consigam entender quem é o público-alvo do seu destino, até inclusive se for um público internacional, ok?
Então, é lá, naquele destino, que você vai fazer as suas ações de promoção e de comercialização junto a essas agências de viagem, ok? Então, é importante o destino encantar tanto a operadora, que vai ser responsável por estruturar o seu destino dentro de um pacote turístico que converse com o perfil de turista que ela trabalha, quanto a agência de viagens, que vai ser responsável por vender os pacotes dessa operadora, ok? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. E aí a gente chega na terceira ponta aí, né, desse tripé que a gente está falando de intermediação. Existem outros modelos de intermediação de viagens, mas hoje aqui para vocês é importante entender principalmente esses três, que é o receptivo turístico. O nome já fala exatamente o que ele faz, né? O receptivo é a agência de turismo que fica no local, no destino, e é aquela empresa que vai conhecer todo o território. O receptivo, ele normalmente vai compor o portfólio da operadora de turismo. Por quê? Porque o receptivo é quem conhece as pessoas no destino, é quem faz o contato com os meios de hospedagem, com as experiências turísticas, com os atrativos turísticos. É ele que vai ser responsável por deslocar, né? Então, aí a gente está vendo qual que é a operação turística no destino, que fica sob responsabilidade do receptivo. Então, o transporte, traslado ou transfer, né? Então, é importante, tá, gente? Traslado não é translado, é traslado. É responsável pelo traslado, pelo transfer, que é o quê? Buscar aquele passageiro num aeroporto, fazer o deslocamento do aeroporto para o hotel, do hotel para os atrativos, agendar esses atrativos, ok? Às vezes vai ser responsável pela hospedagem, o seguro de viagem também pode ser vendido tanto pela receptiva quanto pela agência, quanto pela operadora. Os guiamentos é muito importante, né? O que torna um destino muito profissional é que o turista não vá direto no profissional guia de turismo, mas que esse guia de turismo seja contratado por receptivos, porque aí esse guia ele vai estar vinculado a um CNPJ, vai estar vinculado a uma empresa que é corresponsável por toda a experiência do turista naquele destino. Então, é importante que os receptivos tenham ali um portfólio de guias de turismo que trabalhem o destino, que guiem os turistas pelo destino de uma maneira profissional, de uma maneira que conte verdades sobre o destino, ok? Ele vai ser responsável também pelo contato com os atrativos, pelo contato com as experiências. Então, o receptivo, ele é um coração da operação turística. Eu gosto de falar que ele é um alfaiate que vai fazer essa costura toda. Outra coisa muito importante para falar sobre o receptivo é que, às vezes, a gente tem o turista que vai de maneira autoguiada, né? Nem sempre o turista está comprando um pacote ali numa agência de viagens operado por uma operadora. Às vezes ele decidiu ir por conta própria, pegou o carro dele, se hospedou no hotel. Esse turista também é importante para a gente, ok? E aí, ele vai chegar no destino, ele não precisa de um receptivo para fazer tudo, mas ele precisa de um guiamento específico, às vezes ele quer visitar um atrativo ou participar de uma experiência que só é operada via receptivo turístico, então isso acontece muito nos destinos de natureza, né? Ou nos passeios diferenciados, quero fazer um passeio de 4x4, então o receptivo é o que vai ser responsável por fazer essa conexão, tá bom? Do turista, às vezes, que já está no destino e só quer fazer 1 ou 2 ou 3 passeios ali operados pelo receptivo. O receptivo também vai ter contato com o público nesse momento, ok? Esse daí é o modelo mais tradicional que a gente tem, que já funciona desde que o turismo se transformou em negócio. Claro que o modelo de agenciamento ele foi tendo ajustes, evoluções ao longo do tempo, né? Mas a gente tem também, mais recentemente, a internet, que se transformou em uma grande promotora e vendedora de turismo, de experiências turísticas e de destinos, né? Que são as OTAs, né? O que são as OTAs? É um termo em inglês
para online travel agencies, ou seja, são agências de viagem online, né? Elas normalmente elas não têm tanto aquele papel humano do agente de viagens que a gente falou. Então, tem muita gente que ainda opta por ter o contato humano, por conversar, por ter segurança daquele destino junto com o agente de viagens, né? E ter o contato junto com o receptivo, mas tem gente que opta também por viajar de uma maneira independente aí, utilizando essas OTAs, né? Essas OTAs, elas funcionam basicamente no mesmo modelo de agência de viagens, então os empreendimentos, eles têm também que disponibilizar um percentual daquelas vendas e do inventário deles aí, seja de lugares, seja de unidades habitacionais, para essas OTAs. Claro que, assim, financeiramente, a gente sabe que o empreendimento que vende direto, ele acaba tendo uma rentabilidade maior, ok? Mas é importante ter o seu empreendimento aí disponível nessas OTAs, porque elas acabam funcionando como uma promoção do seu empreendimento, tá? Então, estrategicamente, é muito importante estar ali. Então, a gente tem as OTAs que têm uma atuação efetivamente comercial, ou seja, onde o turista ele vai fazer a compra dele, vai realizar uma compra. Então, a gente tem o Booking.com, tem a Decolar, tem a Expedia, a gente tem diversas OTAs aí, eu trouxe essas maiores, né? Provavelmente os meios de hospedagem aí já estão em algumas delas ou todas elas. E a gente tem os metabuscadores. Quem são os metabuscadores? São aquelas plataformas que vão ser responsáveis por ranquear, por falar e por distribuir empreendimentos ou experiências turísticas aí nesse ambiente de internet. Então, a gente tem o TripAdvisor, que inclusive pontua, né? Os próprios hóspedes, os próprios passageiros pontuam e reconhecem aquele empreendimento como um empreendimento de alta ou baixa qualidade. Então, isso daí fala muito sobre a reputação de um destino. À medida que a gente tem vários empreendimentos sendo avaliados positivamente, a reputação daquele destino ela está grande, ela está maior, ou se é um destino que tem uma má reputação, é um destino que tem baixas notas. A gente tem também o Trivago, né? Faz uma distribuição de meios de hospedagem online, Skyscanner, que também é um buscador aí de tarifas, que faz essa relação aí menor preço, tá? É importante estar presente nessas plataformas, nessas OTAs e entendê-las como um parceiro dentro da sua estratégia, ok? Minha estratégia é utilizar as OTAs só como promotoras do meu negócio, vou deixar um inventário bem pequenininho lá. Ok. Não, a minha participação vai ser realmente colocar todas as minhas unidades aí, eu não quero ter, por exemplo, um investimento muito grande em departamento comercial, também é uma decisão que precisa ser respeitada, mas é importante que você, como empreendedor, saiba exatamente o que você está decidindo e qual que é e o que implica a sua decisão de trabalhar ou não como OTA, de trabalhar ou não com operadoras, agências e receptivo. Então, essa capacitação ela tem muito nesse sentido para te ajudar a tomar decisões estratégicas no seu negócio, tá bom? E aí a gente vai seguir para os guias de turismo, né? Eles vão trabalhar aí responsáveis por guiar grupos no destino e o relacionamento dele com o receptivo é muito importante. Eu já falei isso aqui anteriormente, na hora que a gente estava falando sobre o receptivo turístico. É muito importante esse relacionamento do receptivo turístico com o guia de turismo. Um vai dar um respaldo para o outro de qualidade de serviço, de conhecimento do destino e de seriedade na hora de guiar um grupo de turistas dentro do Geoparque Uberaba, ok? E aí agora a gente vai passar
para os transportes, para as transportadoras, né? O que define um turista? Se a gente for falar academicamente, o que é quando acontece o turismo? O turismo ele acontece quando uma determinada pessoa ela sai da sua residência, do seu lugar de moradia, vai para um outro destino e gera pelo menos um pernoite fora do seu local de moradia. Essa é a definição acadêmica e é uma definição que fala para a gente de uma maneira praticamente explícita qual que é a importância dos transportes dentro do setor do turismo, né? Tanto dos acessos viários, né, que são de responsabilidade aí dos poderes públicos, de manter estradas em boas condições, bem sinalizadas, quanto a parte mais comercial, que é criar a conectividade entre um destino ou outro, seja conectividade aérea, seja conectividade terrestre, seja por água. Isso daí é muito importante, é o que faz o turismo acontecer, é levar o turista de um ponto A para um ponto B. Então, por isso que a gente trouxe essa segmentação para ser pensada, para ser refletida, mesmo que você não trabalhe com transportes, é importante que você entenda. Vou contar até uma curiosidade aqui. A primeira agência de turismo, a primeira vez que o turismo foi pensado como negócio, foi por um inglês chamado Thomas Cook. Quem já viajou para a Europa já deve, ela falhou agora, mas até poucos anos atrás, a Thomas Cook funcionava principalmente na Inglaterra. Então, esse inglês, ele percebeu ali no final dos anos 1800, 1881, se eu não me engano, se é a data certa, ele percebeu que as pessoas se deslocavam muito da Inglaterra, de algumas cidades da Inglaterra, principalmente por motivo de saúde, para fazer tratamentos em hospitais, para fazer consultas, e que era um público muito grande e que acabavam tendo alguma dificuldade de viajar, que iam por conta própria. Ele olhou para aquilo ali e viu um negócio naquilo e falou: e se eu juntar esse grupo, organizar a viagem deles, né? Então ele organizava, pensou: se eu vou organizar a viagem desse pessoal todo, já vou providenciar transporte, já vou providenciar hospedagem, e aí essas pessoas vão poder se concentrar só no motivo da viagem delas. E assim, ele fez a primeira viagem agenciada. Ele transportou de trem de uma cidade a outra na Inglaterra um número muito grande de passageiros, se eu não me engano, foram mais de 200 ou 300 passageiros. Ele conseguiu fechar alguns vagões ali de um trem e foi conhecido como o primeiro agente de viagens, a primeira pessoa que pensou o turismo como negócio. E o cerne da percepção dele foi justamente a necessidade do transporte. Essa viagem de trem é muito famosa no mercado do turismo, então mostra para a gente a importância dos transportes. Eu trouxe aqui para vocês alguns pontos, né, alguns highlights aí que vão falar sobre cada um desses setores aí dos transportes, né? Então, falando primeiro daquele que é o mais complexo de todos, que é o transporte aéreo. A gente sabe que a gente tem, no Brasil principalmente, mas no mundo, uma pouca competitividade aérea, o que acaba elevando um pouco o preço das tarifas. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é entender o básico da construção de uma tarifa aérea, uma vez que a gente já sabe que o objetivo de uma viagem de avião, né, de uma companhia aérea, é deixar aquele avião lotado, né? A gente está sempre falando de ocupação hoteleira, vendas em agências de viagens e ocupação dentro de uma aeronave. O que é importante para a gente entender na hora de montar um pacote, às vezes você não trabalha diretamente aí com o transporte do seu hóspede, do seu passageiro, mas é importante que você entenda isso. Dentro do aéreo, as pessoas fazem muita confusão com relação a isso, as classes tarifárias e as classes no avião.
tá? Dentro do avião, a gente, principalmente nos internacionais, a gente vai ter aquela divisão de classes, né? Que é a classe econômica, a classe executiva, em alguns aviões aí a gente vai ter também a primeira classe. Essas classes, elas têm sim a ver com o conforto e com a experiência do passageiro dentro daquele avião, dentro daquela companhia aérea. Mas o que é mais importante para a gente de entender aqui, como gestores de turismo, como empreendedores de turismo, são as classes tarifárias, tá? As classes tarifárias são aquelas que definem que você, às vezes, está sentada na cadeira, sei lá, 15A e pagou pela sua passagem R$ 500, e a pessoa que está na 15B do seu lado pode ter pagado R$ 200 ou R$ 1.500. O que vai definir isso? São as classes tarifárias, a construção da tarifa aérea, tá? A construção da tarifa aérea, ela vai passar basicamente pela mesma lógica da construção das tarifas em hotelaria. Então, o que a gente chama de tarifa balcão na hotelaria, no aéreo vai chamar tarifa cheia. É aquela tarifa mais cara. E todas as outras tarifas vão ser construídas a partir dessa tarifa cheia, ok? Só que neste caso aqui, não vai depender das negociações da hotelaria. Isso daí já chega um pouco pronto para quem trabalha com o setor do turismo, principalmente para as operadoras, né, para as consolidadoras aí também que trabalham com venda de passagens aéreas, até para a agência de viagens também, que vai trabalhar com um quantitativo menor de emissão de passagens aéreas. Normalmente quem vai emitir mais aí em parceria vão ser as operadoras. Mas a construção da tarifa aérea, ela leva em consideração a regra mais básica da economia, oferta e demanda. Então, se tenho mais assentos disponíveis, a minha tarifa cai. Se eu tenho menos assentos disponíveis, a tarifa aérea vai subir, né? Então, isso vai ter impacto na sazonalidade, se é alta temporada ou baixa temporada, a antecedência com que ele é passageiro comprou aquela passagem, ou às vezes comprar em cima da hora pode ser que se tenha uma surpresa aí, se aquele avião está muito vazio. Então, é uma coisa que não dá para prever muito, né? As tarifas aéreas, elas têm aí muitas variações na sua construção, mas é importante entender que o aéreo trabalha, sim, com classes tarifárias. Então, a gente pode ter dentro de uma aeronave ali passageiros que pagaram mais de 5, 6, 10 tarifas diferentes, dependendo do momento e das condições em que aquela compra foi realizada, tá bom? Então, é muito importante entender como que o aéreo funciona, porque é ele que é o responsável pela conectividade, é ele que consegue trazer grandes volumes de pessoas para os destinos. Por mais que a gente não consiga interferir muito, é importante entender todo esse mecanismo, tá? E aí, a gente tem também as transportadoras terrestres, né? As transportadoras terrestres, a gente vai ter quem vai utilizar basicamente as estradas ou até mesmo ferrovias, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem poucas ferrovias em operação que consigam dar conta de um fluxo turístico maior. Então, a gente vai focar muito aqui nesse trabalho, tanto dos ônibus que são regulares, que é aquele ônibus mesmo de rodoviária, que às vezes a gente não dá muita atenção, mas a gente tem hoje plataformas que são muito importantes para impulsionar o turismo no território e às vezes acaba sendo uma opção interessante para o aéreo, principalmente para destinos que estão bem localizados, aí, como é o caso de Uberaba, que tem uma geografia muito favorável, né? Apesar de estar no estado aí de mais de 800 municípios. Então, a gente tem o ônibus regular, que é aquele que sai da rodoviária, mas a gente tem empresas novas aí, como a Flixbus, como a Buzzer, que vale a pena entender como é que essas empresas podem negociar
para operar no seu destino e levar também um volume maior de pessoas. E aí a gente tem também as vans, micro-ônibus, até ônibus fretados, e por isso o receptivo é tão importante, porque é ele que vai ser responsável por fazer essa contratação e fazer esse transfer e fazer esse deslocamento de um grupo de turistas, não só o transfer aeroporto-hotel, né, hotel-aeroporto, como também fazer um serviço mais completo vinculado a um pacote de uma operadora. Beleza? Então, o transporte terrestre, quando a gente fala de turismo no Brasil, ele é muito importante. Às vezes a gente dá muita atenção para o aéreo, que também é importante, mas o terrestre, ele acaba sendo um volume muito maior, né? Então, é importante se pensar, sim, nos acessos rodoviários, como que as estradas estão e quais são as empresas que podem, sim, ser grandes parceiras ou do destino ou dos empreendedores ali, quando a gente está falando de grupos fechados, como é o caso de quem vai trabalhar com a operadora, com a agência e com o receptivo, essa tríade aí que a gente conversou sobre intermediação de viagem, tá bom? A gente tem também os transportes por águas, né? E por que a Isabela está falando de transporte por água se a gente não tem mar e não tem rio aqui? Porque é importante entender como funciona de uma maneira sistêmica e entender se o passageiro, às vezes, que está fazendo um cruzeiro marítimo, que está fazendo um cruzeiro fluvial, ou que está fazendo, né, da travessia não vai fazer tanta diferença, vou falar um pouquinho sobre travessia daqui a pouquinho, se ele também é o potencial turista para o seu destino, o que ele está buscando. Então, vou fazer uma comparação aqui. O público do cruzeiro marítimo, ele vai ser aquele público que também gosta do resort, tá? É um público que gosta de fazer tudo ali dentro do empreendimento. Então, é importante ter essa percepção para o comportamento do público, para o comportamento do turista. E nos cruzeiros fluviais, né? Qual que é a diferença do marítimo para o fluvial? O fluvial acontece em rio, óbvio, né? E eles são navios menores, tá? Então, navios menores, porque navegam em rios, eles atracam mais perto da parte terrestre. Então, não é tão difícil descer do navio, fazer um passeio local. Então, aí já são passageiros que se interessam não só pela experiência em águas, mas também pela experiência no destino. Pode ser um passageiro também que seja muito interessante para vocês, ok? E as travessias aí, realmente, elas estão falando mais de deslocamento em lugares de águas, né? Então, quando a gente pega uma balsa, pega um catamarã, quando a gente está num destino ali que tem muita água, que eles são um transporte mais necessário, inclusive para a população local. Mas eu achei importante trazer essa reflexão, mesmo que Uberaba não tenha mar, ok? Transporte particular, né? É o transporte que pode também ser contratado pelo receptivo, né? Ou para grupos menores, ou para o transporte executivo de luxo, que vai buscar um passageiro que opta por ir ou sozinho, ou só com o grupo dele, de uma maneira mais exclusiva. Obviamente que esse passageiro precisa de um serviço mais exclusivo, mais diferenciado, e também isso vai impactar tanto no seu custo quanto na sua receita. Ele vai te custar um pouquinho mais, mas ele também vai ter um serviço mais caro, vai ter um serviço mais diferenciado, tá? E se o seu destino aí, se o Geoparque estiver posicionado para buscar o turista de luxo, é importante também que os receptivos ou quem trabalha com transporte tenha essa opção do transporte particular, ok? Então, vamos seguir. Já caminhando aqui, né, para o final da nossa capacitação, nós vamos falar das feiras de turismo. Então, eu sei que o Geoparque já tem participado de algumas feiras de turismo, acho muito importante participar e trouxe aqui algumas reflexões sobre as feiras de turismo, para que elas servem, quais que são as mais importantes e qual que deve ser o seu comportamento, se você é expositor ou se você é um visitante da feira, ok? Então, vamos falar aí um pouquinho
sobre as feiras de turismo, para que as feiras de turismo servem, né? No Brasil, principalmente, as feiras de turismo, elas vão servir para colocar todos os sistemas do turismo para conversar e para negociar. Então, quando a gente fala de feira do turismo, de feira de turismo relevante no Brasil, a gente está falando de B2B. O que é B2B? É negócio, não entra o público final. B2B, business to business, né? De negociante para negociante. Esse é o principal objetivo das feiras que a gente tem no Brasil. Ali na Europa, a gente vai ter algumas feiras ali que abrem em determinados dias para público final, mas o objetivo principal da feira é gerar negócio. Vocês lembram que eu falei várias vezes e reforcei lá no início que o turismo é uma atividade econômica sistêmica. Ela depende de vários setores, subsetores, que precisam conversar e negociar entre si para entregar um destino, para entregar uma experiência completa ali em uma linha do tempo para um turista. Então, as feiras, elas servem justamente para isso, para que os destinos se apresentem, para que as empresas conversem sobre tarifas, conversem sobre serviços, conversem sobre público, tá bom? Então, é para isso que as feiras de turismo servem. A venda direta, ela dificilmente ela vai acontecer numa feira de turismo, então é por isso que normalmente a gente não tem o público final participando de feira de turismo, porque é muito difícil um turista chegar numa feira e comprar uma viagem ali, principalmente no Brasil. Esse não é um comportamento comum do público brasileiro, ok? Mas as feiras, elas ditam tendências, elas falam sobre o que vai acontecer ali no próximo período dentro do setor do turismo e faz uma rede de relacionamento muito bom para negociar, para isso que servem as feiras de turismo. E aí eu trouxe algumas das feiras mais importantes, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Quando eu falo dessas feiras no Brasil, eu estou falando realmente das feiras que são mais globais, que trabalham com todos os segmentos e todo o trade do turismo, são feiras maiores, tá? E a gente tem também feiras que são segmentadas, que é importante que cada empreendimento, em um determinado momento, pesquise sobre isso. Vou dar umas dicas sobre isso também, tá? Então, no Brasil, a gente tem a WTM, que acontece em São Paulo no primeiro semestre, tá? Ela sempre acontece ali, normalmente no mês de abril, ela sempre acontece no primeiro semestre aqui no Brasil. Ela é uma feira que acontece fixa em São Paulo, e é uma feira que ela é uma subdivisão de uma feira principal, que vocês estão vendo aí, das principais feiras do mundo, a WTM Londres. Então, a WTM ela acontece de maneira continental. A nossa WTM de São Paulo, ela atende todo o mercado de América Latina, tá? Então, é WTM Latin América, por causa disso. É uma feira muito importante, muito grande, que tem diversos players do mercado. Eu trouxe a Travel Next, que aconteceu pelo segundo ano, em 2024, em Belo Horizonte. É uma feira que aconteceu de uma maneira menor em 2023, ela já trouxe um posicionamento maior e um volume maior em 2024. Então, eu estou trazendo como uma nova feira, mas que o mercado realmente está apostando e está acreditando nessa feira, que acontece em Belo Horizonte. Não tenho a data fixa para passar para vocês. A gente tem a ABAV, né? A ABAV é uma entidade que é representante das agências de viagem. Então, a ABAV é a Associação Brasileira das Agências de Viagem. Então, ela representa os seus associados. Cada estado normalmente tem a sua ABAV, mas a ABAV nacional é responsável pela realização também de uma das principais feiras de turismo. Ela, em algum momento aí da história, ela acontecia só no Rio de Janeiro, depois ela ficou fixa em São Paulo, e depois ela começou a ser itinerante. Em 2023, ela aconteceu no Rio de Janeiro, em 2024, ela aconteceu em Brasília, em 2025, ela volta para o Rio de Janeiro, né? Então, assim, o trade do turismo aceita muito bem essa feira no Rio,
Não sabemos o que vai acontecer, se ela vai se manter itinerante ou não, mas é uma feira também que é muito importante, muito grande, dividida por pavilhões. Então, são feiras, a gente está falando de WTM, ABAV, a gente está falando de feiras bem grandes. Travel Next já é uma feira menor e a Festures que encerra o calendário de feiras de turismo no Brasil, né? Na América Latina, na verdade. Ela acontece na cidade de Gramado, é uma feira privada, organizada por uma empresa que chama Rossi Zorzanello. Já está quase na quadragésima, se eu não me engano, são 37 edições que já aconteceram do Festures. É uma feira muito consolidada, não é uma feira tão grande quanto a WTN ABAV, mas ela é muito estratégica. Quem vai e participa com estratégia, a gente vai falar um pouquinho sobre participação, sobre estratégia de participação em feira daqui a pouquinho. É uma feira muito importante, tá bom? A gente, nos últimos anos, o Ministério do Turismo, ele tem voltado com o Salão Nacional do Turismo, mas o Salão Nacional do Turismo já não é, até então, tá, gente? Não é uma feira com um perfil empreendedor muito grande, não é uma feira com perfil de geração de negócio, porque é uma feira que foca muito na apresentação dos destinos turísticos, que é interessante para quem quer conhecer os destinos, mas não é uma feira que gera tantos negócios. É, e essa é a única feira no Brasil que ela abre para o público final nos 2 últimos dias de feira. Mas aí é mais para as pessoas conhecerem os destinos, como eu falei, não gera negócio. Existem algumas feiras que são segmentadas, que é importante que você, como empreendedor e o destino, entenda quais que são importantes, né? Então, a gente tem, por exemplo, a VIRP, que acontece em Ribeirão Preto, que aí, geograficamente, pode ser mais interessante para quem está no Geoparque Uberaba. Só que a participação nessas feiras menores, ela não exclui a participação em feiras maiores. Por que é importante não participar só de uma feira e só uma vez? Porque é importante ter consistência em participação de feiras. É importante que o trade do turismo veja o seu destino e veja a sua empresa ali várias vezes e até mesmo evoluindo como destino turístico. É aí que ela vai perceber que esse destino ou que essa empresa é uma empresa séria, que está investindo e que tem consistência nas suas ações de promoção e de marketing, tá? Então, as feiras menores, elas podem ser importantes, podem ser estratégicas, mas elas não excluem a participação em feiras maiores para posicionar um destino ou um empreendimento turístico, o destino com empreendimento, o melhor dos mundos que a gente está falando, ok? E a gente tem as feiras maiores aí, que acontecem mundo afora. Eu trouxe algumas delas, né, que a gente vê uma participação mais estratégica do Brasil, que é a Fitur, que acontece em Madrid, também no primeiro semestre. Se eu não me engano, ela é a primeira feira do ano. A gente tem a FIT Argentina, que acontece no segundo semestre, muito importante para o mercado da América do Sul. A BTL Lisboa, que é a Bolsa de Turismo de Lisboa, que também acontece no primeiro semestre, em Portugal. Essa feira é uma feira muito grande, que tem esse perfil de abrir para público final nos últimos dias de feira, tá? E a WTM Londres, que eu já falei também da importância dessa feira, em nível mundial, porque ela acontece em diversos locais do mundo. Uma coisa importante de falar para você sobre as feiras no exterior é que a Embratur, qual que é o papel da Embratur? A Embratur é a empresa, é uma agência, na verdade, vinculada ao governo federal, que tem como responsabilidade, como atribuição, fazer a promoção internacional do Brasil, tá bom? Então, o Ministério do Turismo, ele é responsável por fazer promoção nacional e desenvolver políticas públicas e estratégias para o setor do turismo dentro do Brasil. E a Embratur, ela é responsável por trabalhar a promoção internacional dos destinos brasileiros. Então, a Embratur, normalmente vai com um stand muito grande nessas feiras internacionais e os destinos ou empresas, eles podem se candidatar junto à Embratur a participar de uma feira dessa. Normalmente
o destino, a empresa vai com um balcão ali, dentro do estande da Embratur nessas feiras, e tem a possibilidade de negociar. Para isso, o destino ou a empresa precisa de ter um perfil realmente de trabalhar com o público internacional para se mostrar nessas feiras, para se mostrar de uma maneira mais internacionalizada, tá bom? Então, essas são algumas das mais importantes. Eu não trouxe todas, mas eu trouxe algumas que são realmente muito importantes e que estão na boca aí de todo o trade do turismo. É importante que quem trabalha com turismo entenda isso. E aí, qual que deve ser a sua participação se você é um expositor? Não vá só para a feira de turismo no dia que ela está acontecendo. É importante estudar antes, né? Então, quando você for comprar o seu stand, quando você for definir pela sua participação, a primeira coisa a fazer é entrar em contato com a organização da feira e analisar a planta do evento. O que é a planta? Onde que os stands estão? Como é que aquela feira está organizada? Então, por exemplo, tem feira que deixa um espaço só para destinos, outro espaço só para companhias aéreas, outro só para as operadoras. Na verdade, a maioria das feiras trabalham dessa forma, com ilhas, né? Onde aqueles segmentos estão organizados. Então, primeiro, é importante você analisar a planta da feira para definir onde você vai comprar o seu stand. E que seja em um local estratégico, né? É claro que os locais estratégicos custam mais caro. Os preços das feiras, normalmente, eles cobram o piso da feira, ou seja, o metro quadrado custa X reais. E aí você ainda paga pela montagem. Quando você paga a organização da feira, quando você compra uma área na feira, você está comprando só a metragem. Aí você também vai ter que fazer um investimento na montagem daquele stand, e a gente sabe que as feiras de turismo, quem já participou aí, sabe que são stands muito bonitos, que chamam muita atenção. Então, para se tornar competitivo como expositor num ambiente de feira, é necessário aí um certo investimento, principalmente se for uma estratégia de participar das principais feiras, ok? E aí é importante definir qual que é esse local na feira onde o seu stand vai estar, né? E o que é um local estratégico? É um local onde você vai perceber que tem um maior fluxo de pessoas. Então, perto da entrada, normalmente são locais que são bem disputados e que são locais mais caros. Às vezes é interessante para você perceber se é legal estar ao lado de um destino já consolidado, porque você sabe que as pessoas vão passar por ali e obrigatoriamente elas vão acabar passando pelo seu stand e vão ter curiosidade em entrar, né? Igual o Geoparque, que é um destino novo, então, às vezes, é interessante ter essa estratégia de estar próximo ao destino já consolidado, porque é uma garantia que você vai ter fluxo de pessoas por ali. Então, tudo isso é importante participar, perceber, antes de definir a compra pela participação na feira como expositor. A montagem, eu já falei também, ela é muito importante. Por que a montagem é importante? Porque ela vai refletir o que você oferece. Se você está oferecendo, por exemplo, um destino de luxo e vai com um stand muito simples, só com uma testeira ali, você não está falando sobre o seu destino, né? Então, o tamanho interfere, sim, a montagem, a decoração, o atendimento, né? Então, tudo isso vai interferir e realmente as montagens de feiras não são baratas, é uma estratégia que precisa ser realmente pensada, né? Ou se a gente trabalha, se vocês vão trabalhar com estandes próprios ou com estandes em coparticipação, que às vezes acabam reduzindo um pouquinho o custo e faz com que você consiga ainda assim ir como expositor para uma feira. A montagem ela é muito importante em uma feira de turismo. E outra parte que é tão importante quanto a montagem, e que às vezes as pessoas não dão a devida importância, é planejar como o seu destino ou empreendimento vai participar dessa feira, tá bom? Não adianta ir para uma feira, fazer um investimento, levar o seu folder, sentar lá e ficar esperando as pessoas aparecerem. O mercado é muito competitivo e você precisa, sim, se diferenciar. Então, antes de ir para a feira, quem vai ficar no stand? Precisa de haver um alinhamento. Como que vai ser a abordagem?
Como que você vai conversar se for um operador? Como que você vai conversar se for uma agência? Como que você vai conversar se for alguém do poder público? Como que você vai conversar se for só um curioso, mas que você vê que não tem possibilidade de negócio ali? Tudo isso vai ser importante definir antes da participação da feira, porque lá o negócio está acontecendo e não dá tempo de planejar enquanto as coisas acontecem. Se você vai distribuir brindes, e para quem vão esses brindes? Vai ser brinde para todo mundo? Às vezes o brinde ele é muito mais interessante do que um folder, mas você não vai dar brinde para todo mundo, porque o custo dele é muito alto. Então, qual vai ser a estratégia dessa distribuição de brindes? Capacitações. Tem feiras que oferecem momentos para que os destinos realizem capacitações. E o que são essas capacitações? É capacitar tanto a operadora quanto o agente de viagens sobre o seu destino, para ele saber vender melhor. Né? Para uma operadora te colocar no portfólio dela, ou para um agente de viagens vender o seu negócio, é importante que ele entenda. Né? A gente precisa entender o que a gente está vendendo. Então, as feiras são momentos também onde os destinos podem capacitar os agentes de viagem, as operadoras, todo mundo que vai vender ele, sobre o seu negócio. O que tem para fazer do meu destino, quais são os horários de funcionamento, como que é vendido, como que compra, com quem que você conversa, quais são as possibilidades. Tudo isso vai aparecer numa capacitação. E o ambiente de feira, ele é excelente para isso, tá? Se o seu stand também vai ter algumas intervenções, eu vou fazer uma oficina com um artista local aqui, que vai dar um aperitivo de como que é o destino, né? Então, quais intervenções que você vai fazer de maneira agendada e de maneira bastante estratégica dentro do seu stand, para que você também não atrapalhe as negociações que vão funcionar ali. Uma coisa que funciona muito é a dobradinha, pelo menos, tá, gente? A dobradinha destino, receptivo, porque aí a gente vai ter todo mundo conseguindo falar do destino de uma maneira mais ampla se você está indo num stand de coparticipação, por exemplo. Se você está indo no stand próprio, aí sim é possível que você tenha, sei lá, hoteleiros participando, donos de atrativos, você tem mais possibilidades em empresas que trabalham dentro do destino. Mas se você está indo no stand de coparticipação, é muito importante você levar o destino, né, um representante do destino que vai falar sobre a promoção e um representante do receptivo que vai falar sobre a comercialização, e aí você consegue realmente fazer as coisas casarem, tá bom? E aí a gente vai já caminhando aqui para o final. Se você é um visitante, eu não comprei o stand, mas eu credenciei para participar da feira. Então, por favor, não vá na feira só passear nos corredores e encher sua sacola de brinde e de folder, porque isso não vai gerar negócio para o seu empreendimento. De novo, estude antes a estratégia e a planta da feira. Antes de ir, já entra no site da feira, já dá um Google lá e procura saber como que essa feira vai estar organizada, quem vai estar participando. Isso tudo é divulgado antes. Então, você já consegue ir para a feira sabendo quem está lá, né? Às vezes, você tem empresas ou possíveis parceiros ou empresas, pessoas que você quer manter um relacionamento, que você vai saber que vai estar lá. Então, já tenta agendar antes, né? Principalmente as reuniões mais importantes, já manda um e-mail, já manda uma mensagem se for pessoa que você conhece, ou se for algum representante de empreendimento que você não conhece, já fala ali que você vai estar na feira, que você gostaria de marcar uma reunião, que você gostaria de visitar o stand dele, porque na hora da feira as coisas acontecem muito assim, e quando a gente está andando pela feira de uma maneira não planejada, a gente não consegue conversar com as pessoas, a gente não consegue se aproximar, às vezes tem um certo constrangimento, que você está vendo a pessoa ali, você fala, não, eu vou chegar ali, vou falar, oi, sou eu, mas a gente vai falar assim, olha, oi, fulano, lembra, a gente fez um contato antes da feira, vim aqui para conhecer seu stand, é uma abordagem muito mais leve, muito mais fácil, e não gera nenhum tipo de constrangimento, e muitas vezes a pessoa está até te esperando ali, tá? Então é bem importante fazer isso, e saiba exatamente o que você quer em cada feira. Essa é outra parte que é muito importante quando você for participar de uma feira. O que você quer quando você está indo de uma feira? Né?
Você está querendo gerar novos negócios? Mas que tipo de negócio? O que você tem para oferecer? Se você é um empreendimento, você está indo para a feira com o seu tarifário ou você está indo só com o cartão de visita para conversar depois? Leva um tarifário, fala sobre seus valores, fala por que o seu empreendimento ou que o seu destino ele tem um diferencial com relação aos outros. Então, tudo precisa de ser ensaiado. Saiba o que você quer. Se você quer só promover ou se você realmente já quer gerar algum tipo de negociação, é para isso que as feiras servem. Elas acontecem em momentos do ano onde a gente consegue parar para conversar com parceiros já reais, efetivados, ou futuros parceiros, em um ambiente onde está todo mundo ali. Uma coisa muito importante para falar sobre as feiras, já para a gente passar para o bônus que eu falei que a gente ia ter, né, no final dessa capacitação, é o seguinte: ultimamente, nos últimos anos, nos 2 últimos anos, a gente tem percebido que as pessoas mais importantes, os CEOs, os secretários, eles têm participado do primeiro dia de feira, tá? Então, tenha em mente que o primeiro dia de feira é o dia mais importante, é onde as pessoas mais importantes, é onde as lideranças, os maiores executivos vão estar nas feiras. Muitas vezes tem acontecido deles irem embora no segundo dia, então seja bem estratégico para se você vai ficar todos os dias na feira, o que você vai fazer no primeiro dia e o que você vai fazer no segundo ou terceiro dia de feira, ok? Isso é muito importante aí, estrategicamente, saber dessa informação, que o primeiro dia é um dia muito importante. E agora eu trouxe para vocês um bônus aí, que é para falar um pouquinho sobre as entidades do turismo. A gente está falando de como que o mercado do turismo funciona, como é um setor sistêmico. O terceiro setor é muito importante, né? E o que é o terceiro setor dentro do turismo? É como que a sociedade civil está organizada, quais bandeiras ela levanta e quais subsetores do turismo ela defende e para que eles são responsáveis, ok? Então, eu trouxe aí 4 entidades que vão ter a ver com tudo que a gente conversou nessa capacitação, e que são entidades que são muito importantes e que são muito representativas dentro do turismo. O CVB, que são os Conventions and Visitors Bureau, né? Falando um pouquinho aí sobre a história dos Conventions and Visitors Bureau, a gente tem como mais importante aí, assim, o mais significativo mundo afora, o de Nova York, que hoje nem chama mais Convention and Visitors Bureau de Nova York, mas ele tem essa atuação. E qual que é o papel de um Convention and Visitors Bureau? É o papel de promover um destino e de atrair visitantes para esse destino, bem como captação de eventos. Então, é o Convention Bureau, um Convention Bureau bem estruturado, é ele quem faz uma promoção estratégica de um destino turístico. E aí a gente tem alguns aí que são referências, não só, os Estados Unidos faz isso muito bem, então a gente tem de Nova York, de Miami, que são muito fortes. Aqui no Brasil a gente tem o de São Paulo, que tem feito um trabalho muito legal de promoção do estado de São Paulo. Então, é importante entender o papel do Convention and Visitors Bureau como um grande fomentador do turismo, é ele quem vai apresentar os empreendimentos do destino, que vai mostrar qual que é o hotel, que pode fazer promoções setoriais, né? Então, por exemplo, o de Nova York, ele faz Hotel Week, Restaurant Week, que é o quê? Os períodos de baixa temporada, eles se juntam e oferecem promoções, oferecem descontos especiais. Então, é um papel importante do Convention and Visitors Bureau. A ABAV, eu já falei ali, né, sobre a feira da ABAV. A ABAV é a Associação Brasileira das Agências de Viagem. Então, ela representa aí esses segmentos, principalmente as agências mesmo, que estão responsáveis pela venda, e a gente tem a Brastoa, que representa as operadoras de turismo, ok? A BIH é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Normalmente elas existem dentro de municípios ou de pequenas regiões turísticas e são
responsáveis por discutir os temas que são inerentes à hotelaria. E a ABA, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, é uma associação com poucos associados, mas fortes associados, que são as companhias aéreas, né? Então, até ano passado, a gente tinha associado aí a ABA, a Gol e a Latam, e esse ano houve o retorno da Azul Linhas Aéreas, então também é uma entidade que é muito forte por conseguir agregar aí as 3 principais companhias aéreas que a gente tem no Brasil. Entender as entidades é importante, se relacionar com essas entidades é importante, e entender o mercado do turismo como um todo é muito importante, e é esse o recado que eu trago para vocês sobre o funcionamento do mercado. Se você entende o mercado do turismo, você consegue atuar de uma maneira mais estratégica, mais rentável e mais posicionada, e é isso que eu acho que o Geoparque já possui um grande potencial, e falando essa linguagem do turismo, não só as instituições, mas todo o trade do turismo, todo mundo que atua no turismo, seja em nível estratégico, seja em nível tático, seja em nível operacional, é muito importante que todo mundo fale a mesma língua para funcionar de uma maneira mais sinérgica, de uma maneira mais coerente com o mercado e, claro, de uma maneira competitiva, gerando turismo para esse destino aí, esses 3 gigantes, tá? Então, eu quero agradecer a você que ficou até aqui, ao final dessa capacitação. Eu espero que você realmente tenha saído daqui com mais informações, que eu tenha contribuído, que essa capacitação tenha contribuído ou para a sua atuação ou para a sua próxima atuação dentro do turismo, entendendo o setor de uma maneira mais sistêmica. E parabéns a você que ficou até aqui. Não deixe de assistir também a capacitação em experiências turísticas e o seminário sobre o que é o Geoparque Uberaba, para a gente conseguir ter o turismo no Geoparque acontecendo de uma maneira realmente consistente. Muito obrigada e até a próxima.